Boa noite a todos. Meu nome é Pedro e sou instrutor do curso de conhecimento de si mesmo. E vamos passar hoje o tema número 33. Lei de oitavas e lei de entropia. Então, este curso tem o objetivo de que nós possa fazer, todos os seres humanos, um trabalho especial, um trabalho superior. Neste curso estão todas as chaves, todos os passos que devemos dar, que devemos praticar para chegar ao objetivo da nossa existência, que é a autorrealização íntima do ser. A união ou reunião com o nosso real ser, o nosso íntimo. Isto porque estamos desconectados. Estamos desconectados do nosso ser por motivo da fornicação, que é o pecado original. Então, para que isso aconteça, é preciso que nós conheçamos o ensinamento que nos leve a esse objetivo. Em primeiro lugar, precisamos encontrar o objetivo. E aqui são passadas todas as chaves, todas as ferramentas necessárias para que qualquer pessoa possa praticar e encontrar o verdadeiro caminho, que é o caminho da autorrealização íntima do ser, o conhecimento de si mesmo. Então, esta conferência, Lei de Oitavas e Lei de Entropia, nos ensina que tudo está sujeito a essas duas leis. Tudo, absolutamente tudo. Uma construção de uma casa, de um galpão, qualquer coisa, está sujeita a essas duas leis. Um casamento, uma empresa, tudo, absolutamente tudo. Então, é preciso que se dê as oitavas no tempo adequado. Então, esta lei de oitavas é a mesma corrente do som, ou corrente da vida. Então, quando se estuda música, se sabe, se aprende que é preciso dar as notas, é preciso, para passar de uma escala a outra, é preciso que seja dada a nota para alcançar uma escala mais elevada, uma nota mais elevada. Então, tudo está sujeito a essa lei, a essas duas leis. E o nosso trabalho, este trabalho, a existência, a nossa vida está sujeita a essas duas leis, está regida por essas duas leis. E o trabalho também, esse trabalho também. Então, como é que funcionam essas leis? Como é que funciona essas leis na nossa vida, na nossa existência? Então, vai se recebendo choques. A essência vai recebendo choque. Então, o primeiro choque que se recebe uma essência, uma pessoa, é quando nasce. Quando a mãe dá à luz a uma criança,
essa criança inala pela primeira vez, então ela está inalando a sua própria vida. A vida está penetrando nela. E ela precisa então, já precisa respirar, já precisa buscar o peito da mãe. Isso, enquanto ela está no ventre da mãe, ela não precisa, é tudo mais fácil, é tudo tranquilo. Ela recebe o alimento, o ar, tudo recebe através do cordão umbilical. E quando ela vem à luz e inala pela primeira vez, ela já precisa continuar respirando. Ela precisa continuar respirando e já não vive com os recursos da sua mãe. Já precisa procurar o peito para se amamentar. E então esse é o primeiro choque. É o primeiro choque que uma pessoa, um de nós, todos passamos por esse choque. Se não tivéssemos passado, se não tivéssemos vencido esse choque, nós não estaríamos aqui. Então, quando a pessoa vai crescendo, ela vai sendo submetida a outros choques. Então, com esse primeiro choque, nós temos direito a um corpo físico, um corpo vital e um princípio de alma, que são a nossa psique, isso que é conectado quando se vem à luz, quando se nasce. Então temos direito a um corpo físico, um corpo vital e a um princípio de alma. Esse é o primeiro choque. Então esse choque vai nos levar a crescer, desenvolver e ficar uma pessoa adulta. E se não se recebe o segundo choque, então a pessoa vive sem saber para quê e morre sem saber para que viveu. Então o segundo choque que nós recebemos é quando se recebe estes ensinamentos, os ensinamentos dos 4 pilares, que então nos permitem dar essa oitava, que é continuar ascendendo internamente. Então, se não se recebe o ensinamento, se perde o corpo físico no final da existência e se volta ao começo. E então talvez volte em outra existência, receba novamente esse primeiro choque, esse corpo físico, o corpo vital e esse novo princípio de alma. Então, para receber o ensinamento, ao receber esse ensinamento, então se está recebendo o segundo choque. Então aí tem uma pausa na escala musical, está aí a primeira pausa. Então quando se recebe o ensinamento, estes ensinamentos, os ensinamentos dos 3 fatores, se abrem então 2 caminhos, 2 possibilidades, que a pessoa pratique e continue progredindo internamente, ou
que ela não pratique e se torne um crente. E a vida então aí para ela não tem sentido. Uma pessoa que não recebeu esses ensinamentos, que não recebe, vegeta. Nós vegetamos porque não sabemos a razão da nossa existência. Nós vamos saber a razão real, a verdadeira razão da nossa existência, quando se recebe esses ensinamentos. Então se abrem esses dois caminhos, essas duas possibilidades, que a pessoa pratique o ensinamento e faça a primeira montanha. Então a primeira montanha se refere ao Gênesis, que é o primeiro dos 3 trabalhos que se deve realizar para chegar ao objetivo final da existência, que é a autorrealização. Então, aí se cumpre aquela máxima do Mestre Jesus que diz: de 1000 que me buscam, um me encontra. Então, de 1000 pessoas que buscam o ensinamento, apenas uma encontra esses ensinamentos. E então continua: de 1000 que me encontram, um me segue. Então, se nós encontramos o ensinamento, recebemos o ensinamento e praticamos, se faz a primeira montanha, se cria os corpos, regenera o corpo físico, o corpo vital, cria o corpo astral, o corpo mental e o causal. Então aí é a primeira montanha. Então, com a criação desses 5 corpos, se ingressa, se termina a primeira montanha. Então aí recebe outro choque, que é o choque da escolha dos caminhos, que o iniciado, ao criar esse corpo, ele se depara com a opção, a escolha dos 2 caminhos. Um caminho é o caminho direto, que leva à autorrealização íntima do ser, que leva ao nascimento do Cristo íntimo, e o outro caminho é o caminho do Nirvana, onde o iniciado desvia-se, se desiste do trabalho. Então aí se trai o Cristo íntimo, se trai o seu próprio Cristo. Então são as duas opções. Sempre nós estaremos diante de 2 opções, da dualidade. Então, se o iniciado escolhe o caminho direto, que é o caminho que vai levar ao nosso ser, a nos reconectar com o nosso ser, ele então tem direito de fazer a segunda montanha, que é a segunda etapa desse trabalho que temos que fazer. Então aí é a segunda pausa, onde se dá essa oportunidade, se depara com essa oitava. Então é preciso dar uma oitava. Deu uma oitava ao receber o ensinamento, praticar o ensinamento e criar os corpos solares, se deu uma oitava e se passou a uma oitava mais elevada.
Então se criou esses corpos e então se depara com a escolha dos caminhos. Se o iniciado escolhe o caminho direto, ele vence mais uma oitava e então vai fazer a segunda montanha, que é a transformação desses corpos de fogo, vai transformar esses corpos em corpos de ouro, os corpos de fogo após os corpos de ouro. Então esse é a segunda montanha, onde vai nascer, vai então acontecer o verdadeiro nascimento segundo, que é o nascimento do Cristo. Então essas oitavas devem ser dadas com o trabalho que nós temos que fazer, que é o trabalho de morte psicológica, é o trabalho de transmutação sexual e com o sacrifício pela humanidade. Então é preciso trabalhar nessas três frentes para prosperar, para ascender nesse caminho. Do contrário, se estanca, porque dentro dessa lei, o que não sobe, baixa, não fica parado. Então, neste trabalho, não se fica estagnado. Se não se trabalha, não sobe, então não se fica parado. Se perde graus, se perdem as virtudes que se adquiriu, os poderes, enfim, se perdem, isso decai. Então a escala musical também é assim, não pode decair, senão sai do ritmo. Então, escolheu o caminho, esse é o terceiro choque, porque o primeiro choque é ao nascer, o segundo choque é ao receber o ensinamento, e o terceiro choque é quando se depara com a escolha dos caminhos, que é o caminho direto ou o caminho do Nirvana. Então, isto acontece em oitavas, de acordo com as oitavas. Então, são 7 notas musicais: Dó, Ré, Mi. Então, aqui se recebe o primeiro choque, ou o segundo choque. O primeiro choque se recebe com o corpo físico, quando se vem à luz. O segundo choque é quando se recebe o ensinamento. Então vai Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Aqui o segundo choque, o terceiro choque, que é a escolha dos caminhos. Então, com a escolha dos caminhos se dá esse terceiro choque. Já o quarto choque vai acontecer quando o iniciado está então na terceira montanha e precisa encontrar um discípulo, precisa encontrar alguém que tenha escolhido o caminho, precisa de um discípulo que tenha feito a primeira montanha, chegado a criar o corpo causal e ter escolhido o caminho direto, que quando se escolhe o caminho já está garantido o trabalho. Então, um discípulo precisa ser alguém de confiança, precisa ser alguém que realmente vai continuar o trabalho e
perante a humanidade, perante os estudantes, perante o mundo. Então esse quarto choque é quando o iniciado se depara com essa necessidade de escolher, de encontrar um discípulo. E para encontrar um discípulo, ele precisa então fazer um grande trabalho. E aí é a eliminação dos eus causas, a eliminação das causas do ego, onde tudo origina. Então aí o trabalho está, já se pode dizer que está garantido, porém é preciso que o discípulo esteja já na segunda montanha, esteja ingressado já na segunda montanha. Então o trabalho, este trabalho de autorrealização íntima do ser, está sujeito, está regido por essas duas leis. O trabalho, as leis de lei de oitavas de entropia. Então a entropia é o contrário da lei de oitavas. Se não se dá a oitava, se cai em entropia. Então a entropia é quando tudo começa a decair, em decadência. Quando algo está em decadência, quando, por exemplo, uma construção está abandonada, alguém começou uma obra, uma construção de uma casa, e parou essa construção por algum motivo, por uma dificuldade, sei lá, aí então está a entropia está atuando aí, porque a construção não está em ascendência, então estagnou, e essa obra começa a cair, começa a depredação, a chuva, o sol, começa então fica aparente que essa obra está abandonada. Qualquer um passa em frente a uma construção e se vê se ela está em andamento ou está abandonada. Então a entropia é quando cai isso na estagnação, e como não fica parado, vem a decadência. Então um casamento, qualquer evento, qualquer atividade da nossa vida está sujeito a essas duas leis. Então uma pessoa se casa, o casal se conhece, se simpatizam, se casam e começam a construir alguma coisa, compram casa, compram carro, têm filhos, e por algum problema, por algum conflito, esse casamento é interrompido, essa união é interrompida, porque não se venceu esse choque, não se venceu a oitava, não se deu uma oitava para passar a uma escala, a uma nota superior. Então esse casamento fracassou, ou qualquer coisa fracassa por falta de uma oitava, por falta de assim podemos dizer, de negar-se algo, porque nós sempre estaremos diante da necessidade de negar alguma coisa.
em prol de outra. Temos que negar algo inferior para que algo superior apareça. Então, tudo está sujeito a essas duas leis. Tudo está regido por essas duas leis. Então, a entropia iguala tudo por baixo. A entropia iguala a tudo e a todos. A pessoa vive, existem os ricos, os pobres, existem todas as classes sociais, enfim. Porém, a morte iguala a todos. A morte reduz a cinza tudo. Tudo isso é a aparência. Porém, com a morte, tudo é reduzido ao nada. Fisicamente, tudo termina. Então, essa é a entropia. A entropia iguala tudo por baixo. Se nós temos duas vasilhas com água quente, uma com água quente e outra com fria, nós podemos colocar uma ao lado da outra. A fria não esquenta, mas a que está quente esfria e iguala. São igualadas as duas vasilhas. Então essa é a entropia, a lei de entropia atuando aí. Porque não fica estagnada, não fica quente, vai perdendo o calor, vai perdendo a temperatura e se iguala com a água fria. Então essa é a entropia. Então nós todos, a humanidade está em entropia, por falta de que se dê oitavas, por falta de trabalho interior. Então, a humanidade está em decadência, está em entropia, está se igualando por baixo. Então, os costumes, os hábitos, tudo são copiados. Se vê uma pessoa atuando de uma forma e se vai atuar dessa forma. Então vai se igualando. Cai em decadência. Cai tudo em decadência. Então a humanidade, nós estamos em decadência. Por mais que se pense, que se imagine, que pareça que algo está subindo, algo está ascendendo, na verdade não está. Porque nós podemos ver, podemos refletir e perceber que a humanidade está em decadência pelos crimes, pela degeneração sexual, por muitos, na política, enfim, todas as áreas está em decadência. Também a natureza está em decadência. Os rios estão poluídos, os mares, as espécies marinhas estão desaparecendo, as espécies vegetais também, o desmatamento, a própria terra já não produz os alimentos naturalmente. É preciso então que se usem esses adubos, essas químicas, para que se produza. Então a terra, o próprio organismo do planeta Terra está em entropia. Então tudo está em entropia. Se nós formos refletir, tudo está em entropia.
está em decadência. Psicologicamente, nós estamos em decadência. A humanidade está em decadência. Por falta de um trabalho, do trabalho de negar a si mesmo, do trabalho psicológico. A maioria das pessoas já não, praticamente 100% da humanidade, já nem procura saber a razão da sua existência. Então, poucas pessoas que encontram estes ensinamentos não se leva a sério, não se absorve o significado, a importância, o valor deste ensinamento que nos ensina para nos trilhar o caminho real, o caminho da autorrealização, que é o objetivo da nossa existência. Então, a humanidade, estamos em entropia psicológica, espiritual, moral, está tudo em decadência. Está então em uma entropia já bastante elevada. Então, para que isso? Para dar essa nota, para se passar a uma escala mais elevada, então será preciso uma catástrofe. Então o planeta Terra está caminhando para uma catástrofe, onde vai então acontecer a revolução dos eixos, e isso termina em uma catástrofe onde a entropia então culmina. Para que nós consiga vencer essa entropia, é preciso um trabalho superior, é preciso um grande esforço para cada pessoa vencer essa entropia. Já o planeta já está em decadência, porém é possível que nós, seres humanos, vença essa entropia, e só é possível trabalhando com a morte psicológica, trabalhando com o nascimento espiritual e com o sacrifício pela humanidade. A morte psicológica é descobrir e eliminar os defeitos psicológicos. Através da autoobservação, descobrir os defeitos e, com a morte, eliminar os defeitos. Através de uma petição que se faz à nossa Mãe Divina, se elimina o defeito. Então, isso é negar a si mesmo. Este é o ensinamento do próprio Mestre Jesus, o Cristo. Ele disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me. Então, negar a si mesmo é negar o ego. Porém, eliminar o ego, não apenas um comportamento externo, se negar a praticar um erro, porém, eliminar a causa do erro, que é o defeito psicológico, o defeito que nos leva a praticar, a ter desejos, a ter todos os tipos de defeitos, de praticar todos os tipos de atos. E pegar a cruz significa deixar de fornicar, porque a fornicação está mal definida.
a maioria da humanidade entende como fornicação o sexo fora do casamento. Porém, isso é uma mentira, não é assim. A fornicação é o derrame das energias sexuais, é chegar ao orgasmo. Isso é fornicação. Sexo fora do casamento já é adultério, que também é fornicação, mas o adultério não é o que define a fornicação. O que define a fornicação é o derrame da energia sexual, a ejaculação do sêmen e, na mulher, o orgasmo. Isso é fornicação, porque a energia sexual, o sêmen, é o material que nós temos para criar esses corpos internos e nascer internamente. Sem a transmutação da energia entre um casal que os dois estejam dispostos a fazer esse trabalho, sem a transmutação não se chega a esse nascimento interior. Com a perda das energias, com a ejaculação, se alimentam os defeitos psicológicos, se engordam mais e mais o ego. Então é preciso trabalhar nos 3 fatores, e é negar a si mesmo, pegar a cruz, o sexo, e transmutar a energia com um único cônjuge em fidelidade, castidade e amor. Então, castidade não é abstinência sexual. A castidade é ter um sexo puro, sexo com objetivo superior e não com prazer. A castidade, então, nós precisamos desenvolver, conseguir desenvolver. Então, é morrer, nascer e sacrificar-se pela humanidade. O sacrifício pela humanidade é levar este ensinamento, o ensinamento dos 3 fatores, que nos dá a possibilidade de chegar à autorrealização, levar esse ensinamento de graça, gratuitamente, sem nenhuma condição, e levar o ensinamento a toda pessoa que queira, a toda pessoa que esteja disposto a receber o ensinamento, sem violar o livre-arbítrio. Nós não devemos insistir com uma pessoa. Se a pessoa não quer, é com ela, não é conosco. A nossa obrigação é disponibilizar o ensinamento e não insistir, não convencer ninguém. Então, com esses 3 fatores se chega à autorrealização íntima do ser, se reconecta com o nosso ser. Então, a nossa parte humana se conecta com a parte espiritual. Então, este é o religare, que é o significado da palavra religião. Então, vamos religar, vamos nos religar a parte humana com a parte divina. E para religar, precisamos eliminar o ego, precisamos eliminar todos os defeitos psicológicos e precisa nascer espiritualmente para então ligar ao superior. E é preciso entregar o ensinamento de graça a quem queira. E não há outra forma, não há outro caminho. O caminho é os 3 fatores para a revolução da consciência. E neste curso, neste grupo, se entregam todas as chaves
tudo o que é necessário para alguém começar esse trabalho. Quando se começa o trabalho, internamente, nos mundos internos, ou seja, na quinta dimensão, no mundo astral, a pessoa vai sendo orientada, complementar, vai ser uma orientação complementar, porque a pessoa vai receber orientação do seu próprio ser e de mestres, que são verdadeiros mestres, vão nos ensinar internamente. Fisicamente, nós aprendemos o básico, que é deixar de fornicar, transmutar as energias, eliminar os defeitos. E internamente, vamos sendo instruídos mais detalhadamente, mais profundamente. Então, é o verdadeiro ensinamento que vai se adquirir com a eliminação do defeito. Então, enquanto nós temos defeito, a sabedoria não se expressa em nós. Então, é preciso esvaziar para que o superior venha. Então, é preciso nós nos esvaziar para que a sabedoria venha, porque nós estamos cheios do ego, cheio do defeito psicológico. Então, não há lugar para dois senhores, não se pode servir ao ego e ao divino. É preciso negar o ego para que o divino atue, para que o divino apareça. Então, nestas conferências são entregues todo o material para que qualquer pessoa possa iniciar um trabalho e então ser orientada internamente com a orientação complementar. Então, o nosso contato, o WhatsApp é 55, nós estamos no Brasil, a região é 62 e o número WhatsApp é 991 92 9355. Esse é o nosso contato WhatsApp ou Telegram. Nós temos alguns materiais PDF. Também podemos dar esclarecimentos via chamada de vídeo individual ou em grupo. Basta que nos contate e nós teremos o maior prazer em dar orientações mais detalhadas. Então, muito obrigado a todos e até a próxima.